Olá, pessoal, tudo bem? Hoje então vamos para nossa aula de matemática, tá bom? Também da apostila do volume 2. Lembrando que o volume 1 a gente já concluiu algumas atividades lá, então agora a gente vai para esse volume aqui, tá bom? O mesmo que nós usamos em língua portuguesa. Então, a partir de agora, a gente vai usar sempre essa apostila, o volume 2, tá? Então, a gente vai começar aqui na aula de matemática e vamos ver um pouquinho sobre frações, volume e polígonos nesse capítulo 4 aqui, tá bom? Então, a gente nesse capítulo vai aprender um pouquinho mais sobre frações, vocês já viram no ano anterior, e entender o que é volume, tá? A gente vai entender um pouquinho também sobre ângulos, alguns tipos de ângulos maiores e menores, e também os ângulos reto e conhecer alguns outros tipos de triângulos, tá bom? Então, aqui nessa imagem nós temos algumas formas, como vocês podem ver, e formas, né? Então, aqui a gente tem forma de bolo, forminha de gelo. Se vocês pararem para observar, quantos gelos cabem aqui nessa forma? Nós temos aqui 4, 12, certo? Quantas formas nós temos aqui? A gente pode representar essa fração de gelos? A gente pode representar uma fração de quantos gelos tem e quantos gelos estão faltando? Sim, podemos representar, ok? Então, a fração, ela tem a ver com a parte do todo e a gente também pode dividir, fracionar esse todo, tá? Então, aqui nós vamos ter uma explicação do livro que a gente vai ler junto. Depois a gente vai ter também algumas atividades que a gente vai fazer. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá bom? E eu não sei se vocês conseguem enxergar a resposta, mas assim, não compensa vocês enxergarem a resposta, certo? Se vocês enxergarem, vocês não vão estar aprendendo, apenas copiando. Então, vamos prestar atenção aqui na minha explicação, tá bom? E juntos a gente vai fazer algumas atividades, tá? Então, vamos lá. Uma parte, duas partes, várias partes. Então, a gente tem aqui uma pessoa, Dorothy. Ela foi a uma loja de utensílios de cozinha, certo? Para cozinha, comprar formas de bolos especiais. Veja seguir os modelos pelas quais ela se interessou. Então, aqui nós temos um tipo de modelo que ela se interessou. Estão vendo aqui? Observa aqui. Essa forma possibilita assar bolos de 2 sabores do mesmo tamanho, certo? Que fração do bolo corresponde a cada sabor? E aí, o que vocês acham? Bom, cada sabor de bolo vai ser a metade, corresponde à metade do bolo. Então, metade do bolo vai ser de um sabor, a outra metade de outro sabor. Então, é a metade. Qual é a fração que a gente pode representar a metade? A gente representa por essa fração aqui, o meio. A gente chama de 1/2, ok? Essa é a fração, tá? Então, seria metade do bolo. Agora aqui nós temos uma outra forma de bolo. Com essa forma aqui, você assa 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Então, qual é a fração? Né? Complete a frase com uma fração. Então, cada sabor tem uma frase ali. Cada sabor representa agora o quê? 1/4 do bolo, tá bom? Então, aqui ela consegue fazer 2 sabores, agora aqui ela consegue assar 4 de uma vez. Todas as partes podem ser do mesmo sabor, assado em 2 ou em 4 partes iguais. Ela também pode fazer o mesmo sabor já separadinho. Ela também gostou muito dessa forma aqui. Vamos ver. Olha essa forma aqui, que interessante, certo? Agora tá perguntando em quantas partes ela pode dividir o bolo. Quantas partes o bolo fica dividido aqui? A gente pode contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o bolo fica dividido em 8 partes. Acho que vocês não estão enxergando. 8 partes, tá? Vamos continuar aqui. Cada parte é 1/8 do bolo.
Você já aprendeu que para representar uma fração, uma parte de um total, a gente escreve 1 em cima do traço e o número de total de partes abaixo do traço, tá? Então, como que essa fração de 8 partes a gente pode significar? 1/8, ok? Dorothy fez um bolo de 4 sabores na forma repartida em oitavos. Quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Então, aqui nós temos ela pegou a forma de 8 sabores, que cabe 8 pedaços no caso, né? E ela fez um bolo de 4 sabores na forma repartida em oitavos, tá? Então, quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Então, nós temos aqui alguns sabores. Vamos chutar. 2 de formigueiro, 2 de chocolate, 2 de cenoura e 2 vermelhinho, aquele red velvet. Vamos dizer que ela fez esses sabores aqui, que a gente não tem escrito, né? Estamos inventando. Então, ela fez 2 sabores de cada, certo? Pergunta, quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Ela fez 2 partes de cada sabor. Então, você pode escrever aí, 2 partes de cada sabor. Ok? Se vocês entendem aí minha letra. Bom, para representar as partes do bolo que correspondem ao sabor de chocolate, a gente representa uma fração. Podemos representar fração. A partir de como? Agora não vai ser 1. Vai ser quantos bolos de chocolate tem aqui? 2. Então, são 2 bolos de chocolate no total de 8 bolos que tem ali, ok? E como que a gente lê essa fração aqui? 2/8, tá? Então, a gente escreve acima do traço, ó, esse é o traço, o número de partes do sabor de chocolate, que a gente sabe que é 2. E abaixo do traço, aqui, ó, nós escrevemos o total de partes que o bolo foi dividido. Então, o bolo ele tem o total de 8 espaços, 8 pedacinhos, certo? E 2 foram usadas para o sabor de chocolate. Então, nós temos essa fração aqui, representando o de chocolate, 2/8. Vamos supor que ela tenha pego 3 pedaços aqui de chocolate. Como seria a fração? 3/8, por aqui. Se ela pegasse 4/8, ou metade da forma, tá bom? Aqui são suposições para vocês entenderem, tá? Então, quando a gente tem uma fração, vou pôr aqui mais para cima, eu vou pôr uma fração aqui, essa que a gente acabou de ver, 2/8, tá? A gente tem um número que está em cima e um número que está embaixo. E aqui, nessa parte aqui, que vocês não conseguem ver muito bem, eu vou ler para vocês o que está escrito e vou explicar. Então, o número que vai acima do traço, ele é chamado de numerador, tá bom? Que diz o número de partes que a gente está considerando. No caso, a gente está considerando 2 partes de chocolate. Então, esse é o número que nós estamos considerando. O número que vai embaixo, ele se chama denominador. E ele é o que dá o nome para a fração, certo? E representa o número total de partes que o todo foi dividido. Então, a gente tem uma forma de 8 pedaços, 2 foram divididos em chocolate. Então, aqui nós estamos considerando o chocolate e aqui a gente tem o total. A parte de cima é numerador e a parte de baixo, denominador. Ok? Numerador, denominador. Isso a gente não pode esquecer. Aqui na página 5, a gente tem algumas frações e a forma como a gente fala, né? Então, por exemplo, se o denominador for 2, a gente chama meios ou metade, tá? Quando ele é 3, é terços, 4, quartos, 5, quintos,
6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nonos, 10 décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos, tá? E assim sucessivamente. Então, vamos supor que a gente tem uma fração aqui. Essa fração aqui, como que a gente chama? 2, então o numerador é sempre o número que está mostrando, no caso 2. 5, a gente fala 2 5? Não, a gente tem o 5 denominador. Como que a gente chama? Quintos. Então, o nome dessa fração é 2 quintos. A gente pegou duas partes de 5, ok? Então, isso eu tenho certeza que vocês já sabem. Então, aqui nós temos a página 5, alguns exercícios, tá bom? Pra gente fazer, e a gente vai fazer juntos aqui. Então, aqui nós temos, veja os bolos que a Dorothy fez, tá? Vou pôr a minha folhinha aqui em cima. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Este foi o primeiro. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá pra vocês enxergarem. Então, ela usou esse daqui, ó, tá vendo? Essa primeira forma. Letra A. Quantas partes do bolo são de chocolate? Então, quantas partes do bolo aqui a gente tem de chocolate? 2 partes. Escreva aí na sua apostila. Faça junto comigo os exercícios, tá bom? Letra B. Qual é a fração que a gente pode escrever para indicar essas partes? Bom, quantas partes de chocolate a gente tem aqui? 2. Então, nós estamos considerando 2. No total de quantas partes quantos pedaços aqui de bolo? Quantas partes de bolo no total? 1, 2, 3, 4. Então, essa fração representa essa quantidade de bolo de chocolate. Por quê? Nós temos 2 partes de bolo de chocolate, no total de 4 partes, ok? Letra C. Como a gente lê essa fração? Então, aqui vocês vão escrever por extenso, como se lê. Então, 2, escreve 2, e aí, 2 4? 2 quartos, tá? Assim, a gente representa a fração como se lê, 2 quartos, ok? Ali nós temos uma bolinha verde, pontinho gordo. Na forma repartida em metades, Dorothy fez esse outro bolo. Então, aqui já é uma próximas perguntas, tá? Então, aqui, nós temos esse bolo aqui, tá bom? Dividido em 2. Letra D. Eu tenho que tirar aqui para conseguir enxergar. Qual parte desse bolo é de chocolate? E aí, o bolo está dividido em quantas partes? Em 2. Então, eu sei que o total é 2, porque a gente está pegando o total. Então, o denominador é a parte do todo, né? Então, eu sei que é 2, por quê? Tem 2 partes aqui, 1, 2. Agora, está perguntando qual é a fração que representa, qual é a parte que representa o bolo de chocolate. O bolo de chocolate está representado quantas vezes aqui? 1. Então, 1/2, uma metade, tá? Está sendo para o bolo de chocolate. Bom, aqui nesse balãozinho que nós temos aqui embaixo, está fazendo a seguinte pergunta. Em qual desses 2 bolos a parte de chocolate ela é maior? Um pouco mais para frente a gente vai entender um conceito de equivalência, tá bom? Mas apenas para a gente entender. Tem alguma parte aqui que seja maior, vocês acham? Essa fração aqui de metade e essa fração aqui de 2 quartos, vocês acham? Se a gente for ver o bolo de chocolate, tá bom? Tem algum aqui que é maior? Na verdade, não. Na verdade, elas são iguais, elas equivalem à mesma porção. Porque se a gente dividir aqui, ó, certo? E ter a mesma coisa aqui, ou se a gente tirasse essa parte e juntasse o bolo, a gente ia ter a mesma quantidade, tá bom? Então, apenas para vocês entenderem, apenas para a gente responder, na verdade, essa pergunta, porque a questão de equivalência, como eu disse, a gente vai entender mais para frente, que existem frações que são equivalentes, que são iguais.
apenas escritas de forma diferente, divididas de forma diferente também, mas que representam a mesma quantidade. Então, aqui a questão do bolo representa a mesma quantidade. Ele está assim ou ele está assim. Bolo de chocolate, tá bom? Então, essa é a forma. Então, aqui pergunta qual parte é maior? Na verdade, elas são iguais, representam a mesma quantidade de bolo de chocolate. Vamos seguir, então, para o exercício 2. A seguir, temos o desenho de uma forma repartida em 6 partes iguais. Essa forma aqui, tá bom? Usando cores diferentes, represente na forma 3 sabores de bolo. Cada sabor deve ter o mesmo número de pedaços, ok? Então, aí agora é da sua criatividade. Você vai pegar lápis de cor e vai montar 3 sabores de bolo, ok? Mas está pedindo para que cada sabor tenha o mesmo número de pedaços. Então, se você for pegar o marrom para pintar chocolate, não pode pintar só um pedaço, tem que pintar 2 de cada, tá bom? Então, pinta aí bonitinho, 2 de cada sabor. O sabor que você quiser, pode ser de laranja, você pinta de amarelo, de baunilha, pinta a cor aí do bolo de baunilha, chocolate, morango, se você quiser pôr morangos aqui, tá bom? É o sabor que você quiser. Aí você vai responder agora as questões, ok? Quantas partes, deixa eu virar a folha aqui, quantas partes da forma serão de cada sabor? E aí? A gente pintou 2 de cada, então a resposta da letra A serão 2 partes para cada sabor de bolo. Ok? Escreva aí na sua apostila de lápis, tá? Letra B. Que fração da forma representa cada sabor do bolo? Bom, então a gente viu que a fração é dividida em numerador e denominador. O denominador, que é a parte de baixo do tracinho, representa o todo. Então, quantos pedaços a gente tem no todo? A gente tem 6. Então, 6. E aí, quantas partes representa, qual fração representa cada sabor? Então, a gente fez 2 de cada sabor. Aí é o sabor que você criou, não tá perguntando aqui qual sabor, mas de cada sabor. Então, você fez 2 de cada um. Então, a fração que representa isso é 2 sextos, ok? 6, ó, a gente viu que o 6 a gente lê sextos. Então, 2 sextos. Vamos continuar aqui. Então, aqui nós temos, deixa eu tampar essa parte e essa parte também. Aqui nós temos um prato. Como que deve ser um prato com uma refeição saudável? Então, o prato, ele tem que ter uma variedade de cores, né? A gente já viu isso no volume 1 em Ciências, quando a gente estudou ali sobre alimentação saudável, a gente viu a pirâmide, certo? Que a gente precisa ter uma alimentação equilibrada. E agora a gente vê como que a gente pode dividir o nosso prato para a gente ter uma alimentação saudável. Então, aqui está a divisão do prato, ó, em 3 partes. A primeira, que é a maior aqui, a gente divide o prato no meio e coloca alimentos desse tipo, né? Crus ou cozidos. Qual tipo? Verduras e legumes. Então, essa parte aqui deve ser a maior do prato, a metade do prato. Porque a gente vai pôr ali alimentos, verduras, legumes, né? Que são ricos em vitaminas e outras coisas que a gente já viu. Aqui nós temos a parte do carboidratos e grãos, tá? Divida também essa outra metade do prato ao meio. E coloque uma porção de arroz, macarrão ou batata. E também de feijão, lentilha ou grande bico. Então, o famoso arroz com feijão, que a gente gosta, ou uma batata, ou macarrão, né? Se vai comer macarrão, é só macarrão, não coloca feijão, não coloca arroz, né? Eu sei que é gostoso, mas são 2 carboidratos, arroz e macarrão, né? Então, vamos maneirar um pouquinho. Coloca arroz e feijão, pode colocar também lentilhas, outros tipos de grão de bico, que também entra na parte de grãos e carboidratos, tá? Então, o nosso pratinho você divide no meio. A primeira parte é verduras e legumes. A outra parte você divide no meio de novo,
coloca carboidratos e grãos e proteínas. Então, quais são as proteínas que a gente conhece, a gente já viu? Peixe, carnes, né, em geral, carne, frango, bife, né, enfim, outros, qualquer tipo de carnes. Peixe, que também é carne, ovos, tá? Também é um tipo de proteína. E tenta evitar pôr a gordura aqui, né, para não deixar o prato gorduroso. Então, dividindo o nosso prato dessa forma, a gente vai estar sendo bem saudável, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos algumas perguntas ali, eu vou continuar nessa folha. Letra A, a gente está na página 6. Eu acho que não tem como vocês se perderem nas páginas se vocês estiverem acompanhando comigo, né? Então, vamos lá. A parte com verduras e legumes representa que parte do prato todo? Escreva a fração e pinte no círculo. Então, vocês têm um círculo, né, desenhado, acho que aqui. Ok? Esse é o prato. Não ligue pro meu desenho. Então, qual é a parte das verduras e legumes? Representa o quê? Representa a metade do prato. Professora, mas aqui tá dividido em 2. Não, mas olha, a metade do prato, a gente tem todo o prato e metade dele tem que ser dividido em verduras e legumes. Então, 2, ok? A parte de baixo. E quantas partes de verdura e legumes? Uma. Então, a fração que representa a parte de verduras e legumes é 1/2. Se a gente fosse pintar a parte das verduras aqui nesse prato, como que a gente dividiria? A gente dividiria no meio, tá bom? E aqui ficaria a parte de verduras e legumes, tá? Letra B. Podemos dizer que a parte com carboidratos representa a metade da metade do prato? Então, a parte de carboidratos aqui é a metade da metade? Sim, porque o prato foi dividido em 2 e essa parte aqui dividida em 2. Então, sim, ela é a metade da metade, tá? Agora, a gente vai escrever a fração e pintar no círculo essa parte. Então, aqui a gente tem esse círculo aqui, certo? Que representa a parte dos carboidratos. A gente já viu que a parte dos carboidratos representa 1/4. Então, quantas partes a gente vai pintar aqui nesse círculo? Uma parte, ó. Uma parte. Porque tem que ser dividido de forma igual, tá bom? Então, 1/4. Agora, na letra C, você vai usar o círculo desse aqui, que tem aqui na nossa apostila, para representar como é o seu prato do seu almoço. O que você almoçou ou vai almoçar? Ou almoçou ontem, não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. Então, você pode usar uma régua aqui, tá bom? É importante que fique igual, gente. Ó, o meu desenho não está perfeito, que não está igual. Mas tenta desenhar bem, dividir bem em formas iguais, conforme você monta o seu prato. Se você põe arroz, feijão, desenha ali qual é a parte que você põe. As verduras, né? Tem que comer verdura. A proteína, qual é a proteína que você comeu, tá bom? Desenha aqui representando, se teve mais alguma coisa, você pode pôr, ok? Vamos continuar aqui. Bom, aqui vocês já têm umas figuras aqui, tá bom? Que eu vou tentar desenhar para vocês. Então, aqui na página 7, continuando aqui os exercícios, nós temos no exercício 4 duas figuras, tá? Parecidas com essa aqui, né? Vocês sabem que meu talento para desenho não é muito bom. Mas finge que está igual, tá? Então, aqui tá pedindo pra gente pintar de verde, eu tenho canetinha verde aqui, 2 das 3 partes iguais de cada figura. Então, era pra estar igual, né? Mas você vai pintar 2 partes das 3. Então, você vai pintar 1, 2, vai pintar 1, 2, ok? Dessa figura aqui. Pode pintar bonitinho, tá? A prof tá pintando meio assim, né? Pra ser mais rápido. Mas vocês podem caprichar aí na pintura de vocês. Pintem com lápis de cor, tá bom? Eu tô usando a canetinha aqui porque é a única coisa que apareceu aqui mais fácil pra pintar. Ok? Ok, então vamos continuar. Ó, aqui vocês viram a minha resposta. Bom,
Essas figuras, então, elas não representam o mesmo tamanho, como a gente viu até agora. Elas representam tamanhos diferentes, porque os inteiros aqui têm tamanhos diferentes. Eles não têm, assim, o mesmo tamanho, ok? Que foi dividido, ó, vocês podem perceber, ok? Então, qual fração você pintou em cada figura? Letra A. Qual é a fração? Então, quanto que a gente tem no total de cada uma? 3 aqui, 3. Então, 3, ok? De cada figura. E a gente pintou quantas partes? 2. Então, a gente chama de 2/3, tá? Letra B. Como que a gente lê essa fração? Acabei de falar. Escreva aí. 2/3. Ok? Escreva bonitinho aí. 5. Agora aqui a gente tem um outro tipo de exercício, tá? Eu acho que para você está pintado também, então não precisa esconder. Vou esconder sua resposta. Todos esses retângulos são do mesmo tamanho e foram divididos em 10 partes iguais, tá? Então, se você contar aqui, você vai ver que tem 10 quadradinhos, tá? Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada e a parte que ficou em branco. Então, vocês têm 2 espaços ali, tá escrito parte pintada e a parte que tá em branco, tá? Então, eu vou pôr uma aqui e outra mais pra cá, pra vocês entenderem qual é qual. Então, primeiro a gente tem que ver o todo. Quantos quadradinhos nós temos no todo? 10. Essa é a letra A, gente? É a letra A. Então, 10. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3. 3/10. E quantas partes ficaram em branco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisava nem contar. 7/10. Como que a gente lê essas frações aqui? 3/10, 7/10, tá? Letra B. Vocês já podem ir fazendo sozinhos aqui, tá bom? Se vocês já entenderam, já podem ir fazendo, tá? Mas vamos continuar aqui juntos. Aqui nós temos a letra B, então. Quantas partes nós temos no total? 10. Todos são 10, né? Então, eu já posso pôr o 10 aqui e o 10 aqui, que não vai mudar o todo. O que vai mudar é a parte que está pintada e a parte que está em branco. Quantas partes foram pintadas aqui? 8. E quantas partes ficaram em branco? 2. Como que a gente lê essa fração? 8/10, 2/10, ok? Letra C, vou fazer letra C aqui, para aproveitar a folha. Letra C. Parte que está pintada, olha, nós temos o todo continua 10, né? Já posso pôr 10 dos dois lados. Quantas partes foram pintadas? 6. Quantas partes estão em branco? 4. 6/10, 4/10. E a gente tem a letra D também. A letra D, ó. Quantas partes foram pintadas? 5/10. E quantas partes estão em branco? 5/10. Mas como que a gente fala? 5/10 pintados e 5/10 em branco, tá bom? Bom, agora a gente tem algumas perguntinhas ali. Em qual item foi pintada a maior fração do todo e a menor? Bom, qual que a gente teve mais partes pintadas aqui? A letra B, né? Que foi 8/10. Então, essa foi a parte maior que está pintado. E a menor, a letra A, que foi 3. Então, você pode marcar ali. Vou pôr aqui o pontinho gordo, tá? O maior, a gente põe o B e o menor, a gente põe a letra A, tá bom? O outro pontinho gordo aqui. Em qual item ficou em branco a maior fração e a menor?
Então, agora, qual que foi menos? Aqui tá mais partes brancas. Então, a maior parte branca, que não foi pintada, é a letra A. E a menor, a letra B. Ao contrário aqui da outra questão, tá bom? Aqui, a gente pode observar algumas relações nas duas respostas? Sim. Porque essa aqui foi mais pintada e tem menos partes em branco. E essa aqui teve mais partes em branco. Por isso que a gente teve essa relação aqui, ok? Então, aqui, que relações é possível observar nas duas respostas anteriores? Bom, é simples, né? A que tem a maior parte pintada é também a que tem, a que tem menos partes em branco. E vice-versa. A que tem mais partes em branco é a que tem menos partes pintadas. Essa é a relação que a gente observa entre elas, ok? Então, vamos continuar. A gente vai fazer hoje até a página 8 aqui, tá bom? Então, aqui na página 8, nós temos umas figuras, tá? E elas estão pintadas. Então, aqui é muito fácil, gente. Vocês até podem fazer sozinhos, parar esse vídeo e continuar sozinhos. E depois ver se acertou. Fica aí uma dica. Então, aqui nós temos figuras que estão divididas em partes iguais. E a gente vai escrever, então, a fração que representa e como se lê, tá? Então, aqui nós temos uma figura. Foi dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o total dela é 5. E quantas partes que ela foi dividida? Uma, que ela tá pintada, né? 1, 2. Então, essa fração, ela é 2/5. E como que a gente lê ela? A gente escreve 2/5. Ok? Quem entendeu e quer parar o vídeo, aperta um pause, faz sozinho e depois veja se você acertou. Vou continuar aqui. Aqui nós temos, então, um círculo e ele está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, o denominador é 4. E quantas partes estão sendo representadas ou pintadas? 1, 2, 3. 3. 3 de 4, né? 3 partes de 4. Como que a gente lê essa fração? 3 quartos. Ok? Agora aqui a gente tem um retângulo, certo? Quantos quadradinhos ele tem no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8 é o total de quadradinhos dele, tá? E quanto aqui que foi pintado? 1, 2, 3, 4. Então, essa é a fração. E, deixa eu pôr aqui pra cima pra acompanhar, né? 4/8, certo? E como que a gente escreve, então? 4/8. Ok? Agora aqui a gente tem um quadrado. E esse quadrado está dividido... Tem quantas partes? 2. E foi representada uma. Meio, certo? Como que a gente pode chamar? Meio. Ou a gente pode chamar de metade. Ok? Então, aí está a resolução desse exercício. Agora a gente vai seguir para o 7, tá bom? Observe o retângulo a seguir, dividido em partes iguais, tá? Observe agora esse exercício. Quantas partes ele está dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10. 10 partes. Então, letra A. Em quantas partes esse retângulo foi dividido? 10 partes. Letra B. Quantas partes foram pintadas? As 10 partes. 10 partes foram pintadas, ok? Que fração pode ser escrita para representar que o retângulo todo foi pintado? Bom, aqui a gente tem um inteiro, certo? Ela tá
inteira pintada aqui. A gente pode representar pelo número 1. Mas o livro está pedindo uma fração. Então, a fração desse inteiro. Quantas partes a gente tem no total? 10. Quantas partes foram pintadas? 10. 10 de 10, que também significa um inteiro, significa o total, tá bom? Olha lá, aqui o livro já vai explicar. Quando o numerador e o denominador de uma fração são iguais, que é esse caso aqui, significa que estão sendo consideradas todas as partes. Então, esse tipo de fração representa o todo, total ou inteiro, igual eu falei para vocês. Então, isso aqui representa o total, tá? O inteiro, total de partes, ok? Bom, então aqui no exercício 8, a gente vai ver as figuras, todas elas foram divididas em partes iguais, e a gente vai colocar a fração que representa a parte pintada das figuras. Então, a letra A, ela foi dividida em duas partes e duas foram pintadas. Essa aqui é a fração. Na letra B, a gente tem ali um triângulo, foi dividido em quantas partes? 4. Quantas foram pintadas? 4, certo? E a letra C, a gente tem ali um círculo que foi dividido em 8 pedaços e 8 foram pintadas, ok? Então, a gente tem essas frações aqui. Bom, pessoal, para vocês, então, continuarem as atividades, a gente vai fazer só até a página 8 hoje, ok? Foi bem fácil, mas para vocês fazerem, então, como um exercício, assim, de fixação, para vocês lembrarem o que eu acabei de explicar, vocês vão fazer os exercícios lá no CALA, tá bom? No livro de atividades. A página 29, então aqui na página 29, vocês têm uma cruzadinha e vocês têm que escrever o nome das frações, tá? Então aqui, qual é o nome dessa fração? 7/8, 2/3, e vão escrever aqui, ok? Aqui nós temos a mesma atividade, tá bom? Na verdade, não era para vocês verem essa parte. Vocês tinham que pintar a parte da figura, que o numerador é igual a 3 e o denominador é igual a 8. Então, aqui vocês vão pintar e vão escrever a fração. Aqui também, tá bom? Vocês têm que recortar essas figuras aqui e colar aqui, representar a fração, escrever como se lê, igual o exercício que a gente acabou de fazer, tá? E aqui nós temos um jogo, e eu achei muito legal esse jogo, e eu quero que vocês joguem com alguém da sua família. Então, você vai escolher alguém que esteja disponível aí, sua mãe, seu pai, seu irmão, irmã, alguém que esteja aí na sua casa, tá bom? O que vocês vão fazer? Lá atrás, lá no final, a gente tem os materiais de apoio. E vocês têm esses aqui, que são 2 dados, tá? O dado azul e o dado amarelo. Vocês vão recortar, vão montar esse dado, e aí vocês vão se reunir com alguém da sua família. Aqui tem alguns passos de como jogar. Eu circulei o item 2. Por quê? O item 2 você não vai fazer aí na sua casa, porque não vai ser necessário. A gente faz depois na escola, tá? Então, o 2 vocês não fazem, vocês pulam essa etapa. Vocês vão pegar o 3, você vai fazer uma cartela dessa, ó. É fácil fazer uma cartela dessa. 3 colunas, 3 linhas, tá bom? Pode até fazer no computador, imprimir. Deixa do meio com, tipo, livre, para não precisar marcar. É como se fosse um bingo. O que vocês vão fazer? O dado azul, ele é o numerador. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele é o numerador, a parte de cima. E o dado laranja é a parte de baixo da fração, tá? Ok? Todo mundo entendeu? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escolher 8 frações, ó, para marcar aqui. Tem 8 espaços. Vocês vão escolher 8 frações em que o numerador é menor que o denominador. Então, entre as frações que estão aqui.
Você não vai escolher 3, 40, 3, tipo 30 avos. Você não vai escolher esse tipo de fração. O seu denominador tem que ser até o 12. Então, você pode escolher 2 dozeavos, 3 oitavos, 5 décimos, 5 onzeavos, tá bom? Você vai escolher o denominador, um desses números aqui, parte de baixo da fração, e o numerador, que é a parte de cima, um desses números aqui. Você vai escolher, é bingo. Eu escolhi algumas aqui. Não marquei tudo, mas aí eu escolhi 3 dozeavos, 1 dozeavos, 5 oitavos, 4 sétimos, 5 décimos. Eu escolhi essas. Aí você pede para a pessoa que vai jogar com você também fazer escolher na cartela dela, tá bom? A cartela que você vai desenhar para a pessoa. Ela escolhe também dentro dessa regra. O numerador tem que ser menor. Então, a parte de cima é menor que a parte de baixo, tá bom? A parte de baixo tem que ser maior, mas ela só pode ir até o 12. Não pode ser 13, 14, não pode. Não pode ser 4 14avos, não, porque não tem no dado, tá? Tem que ser os números que estão no dado, ok? Aí vocês vão escrever, cada um escreve na sua cartela e lança o dado. Quem tiver, marca um xizinho aí na cartela que tem. Então, se caiu 5 para cima no azul e 8 no amarelo, e eu coloquei a fração 5 oitavos, então eu marco um pontinho aqui, põe um feijãozinho, um milho, alguma coisa aí. E aí, quem ganhar, vai ganhar um prêmio que vocês vão decidir aí na caixa de vocês. Qual que vai ser o prêmio? Vai ser uma bala? Vai ser um chocolate? Então, aí vocês definam aí na casa de vocês o prêmio, tá bom? Contem pra mim qual que vai ser o prêmio de vocês. Eu não tenho como prometer um prêmio, porque a gente ainda não tem previsão pra voltar, né? Pra escola. Mas você aí na sua casa, desafia sua mãe aí, desafia seu pai, seu irmão, e faz ele te dar o prêmio se você ganhar. Mas aí, se você perder, você vai ter que pagar o prêmio também, né? Então, gente, joguem esse jogo. Aqui você tem uma outra... aqui, bom que vocês não vão conseguir ver. Mas tem uma situação aqui, ó. Caiu 7 no amarelo e o 2 no azul. E a Aline marcou 7 meios. Podia marcar dessa forma? Aí vocês vão escrever se a Aline tá certa, se ela marca ponto ou se ela tá errada, se ela não marca ponto, tá bom? É bem tranquilinho, ok? Faça as atividades, é tudo que a gente estudou por enquanto nas páginas. E qualquer dúvida vocês podem me avisar, tá bom? Que eu vou responder. Então é isso, galerinha. Um abraço e até a nossa próxima aula.